Bom dia, boa tarde, boa noite, Campo Progressista. Estamos aqui numa edição especial do Fórum Entrevista com uma convidada também muito especial. Ela esteve lá na Europa semana passada acompanhando de perto aí, né, essa recondução do Brasil ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU num novo cenário. A gente está aqui com a Fernanda Melchiona, deputada federal pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Fernanda, que esteve lá, acompanhou, inclusive denunciou esses falsos direitos humanos lá desse governo Bolsonaro, toda essa estratégia. E ela vai contar um pouquinho para a gente o que aconteceu lá e vai trazer mais informações de um evento paralelo que houve lá em Genebra. É isso, Fernanda? Que aconteceu para falar justamente da atuação das transnacionais. Seja bem-vindo à Revista Fórum, ao Fórum Entrevista, e conte um pouquinho para a gente, para começar, Fernanda, como é que foi essa questão? Você foi lá justamente para denunciar, né, esses abusos contra os direitos humanos que vêm sendo recorrentes aí no governo Bolsonaro, e houve ali uma tentativa de calar, de censurar a sua voz lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Tudo bem? Obrigado pela participação. Oi, Plínio, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui da Fórum, né, contigo, com a Renata e, sobretudo, com quem acompanha a revista. Na verdade, foi um escândalo a posição do Itamaraty, porque o que a gente vê é que, embora o povo brasileiro mereça, né, estar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o governo Bolsonaro não só não merece, ele quer estar parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU para revogar as resoluções internacionais, o consenso internacional, que foi acúmulo de muita luta, né, nos movimentos nos países com relação a vários temas, entre eles gênero, né? O ministro Fraga Araújo, Ernesto Fraga Araújo, tem feito uma verdadeira cruzada ideológica contra as resoluções de gênero, já ocupando a cadeira que havia sido... o Brasil foi reconduzido agora, mas a eleição anterior tinha sido no governo ilegítimo do Temer, né? E agora teve essa votação escandalosa que envolveu muita negociata, né, entre países, enfim, muito mais do que ideologia e apoio à política de direitos humanos do Brasil, mas negociação, né, de outros espaços, de outras câmaras, etc., ao mesmo tempo em que eles consolidam e reforçam na prática, ao eleger o Brasil, essa política do Fraga Araújo, do Ernesto Araújo, contra as questões envolvendo gênero, porque ele tenta a todo momento revogar. Eu estava te contando, em alguns momentos lá, o Brasil votou com ditaduras ultraconservadoras para tentar tirar a palavra gênero das resoluções internacionais que são consenso no mínimo há 20 anos, sabe? Nesses órgãos internacionais, desde 95, desde o início dos anos 2000, e o Brasil tem essa postura. A candidatura do Brasil não falava nada de LGBTs, não falava nada de tortura, não falava nada de muitos temas, e não é à toa, não é porque o governo só quer invisibilizar, é porque na prática o governo Bolsonaro apoia, né, a tortura, apoia a ditadura, apoia a violação de direitos humanos. O próprio Bolsonaro, né, gente? Essa denúncia que nós fizemos, eu aproveitei e tive falando com a relatoria lá da tortura em Genebra, na relatoria da ONU e tal, sobre o tema da tortura sistemática que está acontecendo nos presídios no Pará, desde a intervenção federal comandada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo governo Bolsonaro. E o governo não só silenciou, como endossou o responsável dessa força-tarefa, que, segundo a fala de várias testemunhas, mulheres, mães, ex-pessoas privadas de liberdade que já foram libertadas, agentes públicos, dos servidores públicos do estado do Pará, é uma tortura sistemática. Eles botaram, um dos relatos fala que eles escolheram os maiores psicopatas para estar em Belém do Pará nesse momento. E não só o governo endossou, como silenciou, teve que a justiça entrar para afastar esse cidadão de forma liminar. Então, o que a gente vê é um governo inimigo dos direitos humanos que vai estar nesse espaço de poder, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, para tentar atacar os direitos humanos. Isso é muito grave. Como eu havia ido para Genebra para participar dessa luta da campanha global dos povos por um tratado vinculante, que a gente vai conversar logo em seguida, porque é uma luta muito necessária, ainda mais com a desregulamentação da economia e com o aumento do peso das transnacionais no mundo,
no último dia, na quinta-feira, penúltima sessão, eu ia falar, né, e falei sobre o tratado vinculante, sobre o caso da Vale, denunciei a Vale no tema Brumadinho e Mariana, no crime que eles cometeram, enfim, falei das indústrias farmacêuticas, as grandes indústrias farmacêuticas que lucram às custas do povo e, na prática, deixam as pessoas morrer, né, diante do valor dos medicamentos. E comecei a falar dos temas do Brasil, né? Porque nós estávamos falando ali de direitos humanos. O tratado coloca os direitos humanos com primazia sobre os tratados comerciais. Essa é a luta dos povos. E eu comecei a falar dessa questão dos direitos humanos no Brasil. Denunciei que ainda hoje nós não temos justiça para Marielle Franco. Falei do tema do aumento da violência contra a população LGBT. Falei que o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, o quarto país, perdão, que mais mata defensores de direitos humanos do mundo. Falei que o Bolsonaro defende a tortura e a ditadura. Quando eu estou falando isso, que o Bolsonaro defende a tortura e a ditadura, os diplomatas começaram a bater na mesa. Como se estivessem na escola, assim, bater na mesa e levantar a plaquinha branca para me tolher a palavra, né? E ficaram batendo até o presidente da sessão, do grupo de trabalho, esse oficial da ONU, me caçar a palavra, né? Aí passou para o Brasil, já que ele tinha feito todo esse barraco, né? E aí os diplomatas falaram que não era objeto de debate ali, nem responderam às denúncias que eu fiz. Não tiveram a dignidade de responder o que eu falei do que estava acontecendo agora no Brasil. E aí o presidente não me devolveu a palavra, mas eu acho que mesmo eles tendo tolhido, e é mais uma demonstração de um governo autoritário que não aceita crítica, né? À medida que você vai no espaço internacional e fala o que está acontecendo no Brasil, eles tentam caçar a palavra de quem faz isso. Mas não me surpreende, vindo dessa gestão do Ernesto Araújo, mas, assim, eu consegui falar bastante coisa, assim, tinha 2 parágrafos ainda na minha denúncia que falava justamente de gênero e também sobre o tema de solidariedade ao povo do Equador, que não deu para dar o recado, porque eles me caçaram a palavra antes. Mas eu consegui falar bastante das violações que estão acontecendo no Brasil, e tem muita curiosidade e solidariedade com o que está acontecendo aqui, sabe, Plínio? Muita gente dos movimentos, dos deputados do Parlamento Europeu, enfim, né, de várias partes do mundo, vindo falar comigo. Eu participei de um evento de um comitê na Suíça contra o poder das transnacionais, com companheiros do Solidarité, que é um partido lá de esquerda, com integrantes de movimentos sociais, e com a Carolina, do Movimento dos Atingidos pela Mineração, que está fazendo uma jornada muito importante na Europa de denúncia da Vale, e foi muito boa a mesa, e tem muita, não só curiosidade, mas solidariedade com o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, acho que cumprimos a missão, né, de dar esse recado internacional do que passa no nosso país, de um governo que tem uma agenda ultraliberal, antipovo, né, que tem levado o nosso país à miséria, ou aprofundado a miséria do nosso país, com uma agenda autoritária que tenta, por dentro do regime político brasileiro, mudar o regime político para um regime repressivo, para um regime, né, de restrição das liberdades democráticas. Legal. Ô, Fernando, até pegando carona nesse assunto, né, a gente sabe que o que aconteceu contigo lá é um modus operandi do governo, né, mas é incrível como houve um aparelhamento tão rápido, principalmente de um órgão como Itamaraty, dentro desses temas absurdos que são defendidos, por exemplo, pelo Ernesto Araújo, né? Como é que isso está sendo visto lá fora, né? Você teve lá com essas pessoas que acompanham a diplomacia, as relações internacionais, e houve uma mudança de postura do Brasil muito grande em pouco tempo, e parece que um alinhamento de toda a diplomacia, né? Então, como é que você pôde perceber isso lá, e como você vê essa atuação, que para mim é um contrassenso, né? Não só para mim, mas para nós todos, um contrassenso, um governo uma pessoa que sempre foi crítica ao Conselho dos Direitos Humanos, não só aos direitos humanos, mas ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, elegeu um governo que está lá. Como é que você acredita que vai ser essa atuação do governo Bolsonaro, e como está sendo vista essa diplomacia Ernesto Araújo aí, meio Olavo de Carvalho lá fora, né? Olha, eu acho que, obviamente, não só está chamando a atenção, como tem todo um mal-estar, né, com o que o Brasil tem encabeçado do ponto de vista dos fóruns internacionais, assim. Eu diria um mal-estar externo, porque, como tu muito bem disse, tem uma mudança brusca, né, de um setor, e eu digo com toda sinceridade, sabe, Plínio, porque para mim aqui a gente está em casa debatendo, mas eu falo publicamente também.
o Ernesto Araújo é anti-iluminista, ele tem a cabeça antes da Revolução Francesa. Isso é muito grave, e não é uma frase de efeito, é gravíssimo a teoria e a lógica que eles têm do ponto de vista do que eles querem impor na agenda internacional e na própria agenda nacional, né? E eles buscam a todo momento se alinhavar com um movimento de extrema-direita que, obviamente, existe no mundo, e nós acompanhamos, né, todos nós, de maneira desigual, mas todo mundo sabe que existe um movimento de uma extrema-direita que tem aproveitado uma crise econômica profunda, porque é uma crise econômica do capitalismo e é brutal, né? Ela é uma crise em que tem aumentado a exploração dos povos, tem avançado o desmatamento e a depredação do meio ambiente, e ao mesmo tempo que o povo tem ficado com menos direitos e menos recursos, a gente vê um aumento do peso das transnacionais e do sistema financeiro internacional, né? Existe uma tentativa de recompor o lucro, maximizando a acumulação por espoliação, uma violência contra os povos. Só que essa crise econômica se combinou com uma crise de representatividade em que as pessoas não se sentem representadas com o modelo político vigente. E não é à toa, porque, obviamente, esse modelo político sempre atendeu os interesses das grandes corporações, com mais ou menos nuance, né, pela forma como, né, as democracias burguesas são construídas. O problema é que nesse vazio, né, e na ausência de uma alternativa socialista de massas, e eu sei que nós estamos tentando construir, né, uma nova esquerda com o pessoal no Brasil, outros processos no mundo, mas assim, é preciso ampliar, existe ainda, como diria o Gramsci, o velho já morreu, o novo não nasceu e os elementos mórbidos aparecem. Esses filhos mais podres do sistema político brasileiro se vendem como anti-regime e ganham o setor do movimento de massas. Isso aconteceu com Trump nos Estados Unidos, isso aconteceu na eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, isso aconteceu em outros processos no mundo, onde a extrema-direita tenta se vender como gato por lebre, né? Então, eu vejo isso, por um lado, eles ocuparam esse espaço e tentam juntar essa agenda com uma agenda que é anti-direitos das mulheres, anti-direitos LGBTs, é anti-direitos humanos, é anti, né, lutas antirracistas, é anti toda a auto-organização do povo, dos trabalhadores, da juventude, com uma agenda ainda mais ultraliberal na economia de aprofundar, né, essa pirâmide, de dar tudo para os ricos, enfim, de aumentar as privatizações. Então, eu vejo que tem um processo em curso, e essa diplomacia é a parte mais reacionária e mais ideológica, porque eles têm uma ideologia. O pseudo-guru deles, que mora nos Estados Unidos, o cara que flerta com terraplanismo, com negacionismo climático, né, enfim, tenta a todo momento orquestrar essa extrema-direita. A própria indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador não era grave para nós só pelo nepotismo, embora seja nepotismo, e é um bom exemplo de como o governo Bolsonaro tem as práticas mais chulas da velha política. Inclusive, essa briga que está acontecendo agora no PSL é por cargo, dinheiro, fundo eleitoral, inclusive os mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Quem está desmontando é o governo Bolsonaro, para proteger o Flávio Bolsonaro. Mas, além do tema do nepotismo, a indicação do Eduardo Bolsonaro também era parte de organizar uma extrema-direita mundial. Ao ele ter recuado, e eu acho que recuou porque viu que iria perder, né, tá tentando botar o filhinho agora de líder aqui na Câmara. Eu já não sei quem é líder do PSL, a cada 2 horas tem alguma reviravolta. Vamos ter que perguntar ali na tribuna quando começar às 2h30, mas que a gente não sabe quem é, né? Mas, além disso, também é parte de, pelo menos temporariamente, uma derrota do governo. Isso é muito importante, porque essa agenda da extrema-direita internacional precisa ser derrotada, não é só combatida, porque, veja, Plínio, tem alguns pensamentos políticos, precisam ser combatidos, porque é dentro dos marcos, no mínimo, das liberdades democráticas, a gente quer alterar a correlação de força para ter uma outra correlação de força dos trabalhadores. Mas a extrema-direita precisa ser derrotada. Ela não vai ser convencida. Ela não pode ser convencida. Ela tem uma ideologia antipovo. É sempre assim na história. Sempre assim na história. Né? São processos diferentes, claro, do fascismo, do nazismo, mas tem um neofascismo em curso. Né? Então, a gente precisa potencializar esses espaços de resistência internamente no Brasil, mas também fora dele, né? Então, essa ida lá em Genebra foi importante
por essas relações, tem um mal-estar, sim, né, internacional com relação às posições do Brasil, e eu diria mais, eu acho que tem um mal-estar interno. O Itamaraty tem excelentes diplomatas, pessoas que têm formação, sabe, que estudam, que conhecem a política internacional, que conhecem, né, de legislação, que são pessoas altamente qualificadas. Infelizmente, estão subordinadas por um mentecapto da extrema-direita. Eu acho que tem um mal-estar interno também, e eu tenho dito publicamente, porque obviamente tem toda uma hierarquia no Itamaraty, e os diplomatas, enfim, que é preciso aprender com as resistências na história, né, porque tem os temas da legalidade, tem os temas do sigilo interno, mas também tem os temas de organizar a resistência, é preciso organizar a resistência. Esses diplomatas valorosos, com tanto conhecimento, precisam se organizar internamente para que a gente também, enfrente o autoritarismo em todas as formas de expressão que eles ocupem. Eu vejo aqui também muito, né, o uso que é feito, você participou lá em Genebra desse evento falando dessa ação, dessa atuação das transnacionais. Existe um discurso ideológico muito forte que é usado por esses governos, tanto o governo Trump nos Estados Unidos, quanto o Bolsonaro aqui, que já se colocou como ignorante em economia. Então a economia é conduzida, a gente sabe, pelo Paulo Guedes, e as relações internacionais em grande parte pelo olavismo, né, dessa atuação do sistema financeiro e das transnacionais. Você participou lá de um evento que é justamente falando sobre essa atuação, né? Como é que você vê justamente essa organização dessa resistência a essa política que está sendo usada por essas transnacionais, por esse sistema financeiro, justamente para fazer um acúmulo ainda maior de riquezas, né? E aumentando a cada vez mais esse fosso da desigualdade, né, Fernando? É isso, eu vejo que, na verdade, claro, a luta lá é muito importante, né? Ela existia há 20 anos, mais ou menos, para ter um tratado vinculante, mas ela ganhou um novo impulso com o caso da Chevron no Equador em 2013, porque a Chevron, ela poluía o meio ambiente, ficou comprovado que vários casos de câncer eram diretamente vinculados à existência e à atividade da Chevron no Equador. Na justiça equatoriana, eles ganharam uma indenização de 9 bilhões de dólares, e o que aconteceu, Plínio? Eles foram embora do país, não tinham como ser responsabilizados, buscaram as cortes internacionais e não só se desresponsabilizaram pela dívida interna no Equador, como buscaram nesses tratados internacionais comerciais que o Estado equatoriano pague o que a Chevron gastou nas custas judiciais internas do país. Isso é um escândalo. E, infelizmente, existe uma arquitetura da impunidade para as transnacionais. Então, assim, um celular que eu estou aqui na mão, de repente ele é montado lá, vamos supor, nos Estados Unidos, ou na China, digamos. Mas a bateria foi produzida no Brasil com trabalho, estou fazendo toda uma suposição, né? Com pouco direito trabalhista, com danos ambientais irreparáveis, com violações de direitos humanos. Esse produto acabado, eles fazem uma empresa subsidiária no Brasil, como é o caso da Samarco e a Vale, por exemplo, né? Samarco, Vale. Essa empresa vai embora daqui, você nunca consegue responsabilizar, embora ela seja diretamente vinculada com uma matriz transnacional que tem impactos em, sei lá, 20, 30 países do mundo. E pela arquitetura da impunidade, tu não responsabiliza quem ganhou com um produto final. Então, o que o acordo busca? Ter um tratado vinculante internacional, e acabou o assunto, que julgue os casos envolvendo as transnacionais. Busca a primazia dos direitos humanos sobre os tratados comerciais. Portanto, se tiver um conflito entre esse tratado vinculante e um acordo bilateral da Organização Mundial do Comércio, bom, a primazia os direitos humanos e ambientais. E terceiro, acabar com a arquitetura da impunidade, responsabilizando a cadeia de produção de valor. Então, não importa. Bom, o crime foi na bateria, mas a empresa foi embora, a matriz lá no exemplo que a gente deu foi Estados Unidos, é responsabilizada pelos crimes produzidos no Brasil, porque o valor total está agregado aqui, do trabalho não pago, né? Dos direitos humanos violados, dos direitos ambientais violados. Então, em 2013, com o caso da Chevron, abriu um novo processo e a ONU votou uma resolução 26/9, que foi muito importante, que criou um grupo de trabalho oficial
para buscar criar esse tratado vinculante. Eu participei da 5ª sessão desse tratado vinculante. O texto que foi apresentado como rascunho tem muitas debilidades e vai ter uma nova sessão ano que vem. O que acontece é que em alguns países essa luta está muito avançada. Tinha muita gente do Parlamento Europeu, que foi muito importante, lutando junto pelo tratado vinculante. Os suíços fizeram, porque lá eles têm todo um sistema de coletar assinatura e o povo ser chamado a participar. Eles fizeram uma coleta de assinatura obrigando, olha que legal, que as empresas suíças que operem fora da Suíça tenham que aplicar as mesmas leis que aplicam na Suíça. Isso é muito massa, porque eles violam, né? Claro, como tem flexibilidade nos países do sul global, eles massacram no sul global para manter a sua margem de lucro. Então, estão fazendo essa luta na Suíça. No Uruguai, a Lilian Galan, que participou antes de mim, conseguiu aprovar no Parlasul, no Parlamento do Mercosul, uma resolução apoiando o tratado vinculante. Eu quero fazer um seminário aqui na Câmara, junto com os movimentos sociais que participam. Estava a Bia, que foi muito parceira, os Amigos da Terra, o MAB, a Transnacional Institute, enfim, vários movimentos sociais e ONGs nessa luta, fazer um seminário para envolver mais movimentos sociais e envolver parlamentares nessa luta, o que é muito importante para que um dia a gente tenha um tratado vinculante. E, ao mesmo tempo, saber que isso também depende da correlação de força, da luta contra a agenda imperialista que tem a ver com o peso das transnacionais, porque às vezes a gente separa em caixinha, né? Então estava lá lutando nas transnacionais. Mas a decorrência da luta política no Equador, se é positiva para os povos indígenas, para os trabalhadores do Equador ou não, interfere na luta por um tratado vinculante, porque o pacote do Lenin Moreno, que o povo foi às ruas e fez uma rebelião popular em 10 dias para que o governo revogasse, embora tenha reprimido muito e esteja tentando reprimir os lutadores agora, ela é uma porta e uma avenida para as transnacionais operarem na América Latina e no Equador, sobretudo no Equador. Nós estamos debatendo aqui o pacote do Guedes de privatização. Das 400 estatais, ele quer vender 350. Para quem que vai vender? O leilão de 4 de novembro agora, dos 15 bilhões de barris de petróleo, quem é que vai entrar? Não vai ser a Shell? Será que não é uma transnacional? Será que nós não estamos falando a mesma coisa? Porque a agenda deles é uma agenda justamente de buscar novos mercados. O que acontece no Chile, a falência do plano ultraliberal, mostrou que a luta da juventude não é por 30 pesos, embora 30 pesos seja muito importante no transporte público. É por dignidade social, porque a agenda ultraliberal levou ao aumento da desigualdade, ao aumento da pobreza, à perda da soberania, e o povo está se mobilizando, está levantando no Chile, está levantando no Equador, no Peru, de uma maneira menos intensa, mas tem uma luta muito grande contra o velho regime. E primeiro, a gente é internacionalista e solidário com a luta do povo equatoriano e com a luta do povo chileno, por si já é importante, mas o povo equatoriano vencer, o povo chileno vencer, o povo peruano vencer, também nos ajuda a vencer internamente no Brasil e também nos ajuda na luta por um tratado vinculante. Então, é preciso unir forças e ver esses processos que nos mostram um caminho na América Latina. Para a gente finalizar aqui, pegando carona no que você está falando, hoje o professor Boaventura de Souza Santos falou que o Brasil vai ser o próximo onde vai haver uma convulsão social, justamente pelas essas práticas neoliberais, que tem tudo a ver com esse assunto que você está falando das transnacionais, que está sendo trazido para cá pelo Paulo Guedes, né? Como você vê hoje esse cenário na América Latina, né? A gente teve todo um processo que houve na época dos anos 90, principalmente, que essa política liberalizante chegou, mas não com essa força, e quando eu falo força, é força bruta mesmo, né? Que chegou agora, e depois a gente houve uma reversão no quadro, que eu acredito que é muito natural, porque não sustentam essas políticas liberais, né? E hoje a gente está começando a ver em países como o Equador, como o Chile, essa reviravolta nesse quadro. Você acredita que vai nessa linha que o professor Boaventura está falando? Acredito que o Brasil vai sair às ruas aí para lutar contra isso que o Bolsonaro tenta impor, que não é só uma questão econômica, né, Fernanda? A gente sabe que também é uma questão totalmente retrógrada em direitos humanos, em direitos de trabalhadores, contra minorias, né? Como é que você vê essa situação? Olha, primeiro eu quero dizer que eu vou lutar muito para que isso aconteça. Que o Brasil seja o próximo na resistência. Lutaremos. É isso. A gente precisa existir e é preciso... Eu acho que às vezes, sabe, Plínio, a cabeça anda mais rápido que os pés.
eu vejo que a cabeça do povo brasileiro até está andando, sabe? Essa desaprovação do governo Bolsonaro é a expressão que um setor do povo está se dando conta que comprou gato por lebre, sabe? E eu acho que as pessoas compraram gato por lebre mesmo. Né, claro, votaram contra seus próprios interesses, a gente, né, eu fiz todo o esforço para que o Bolsonaro não ganhasse, a gente sabe disso, mas eu acho que primou a confusão política e 2018 a eleição foi marcada pela desesperança. Diferente de outros momentos da história brasileira, o que elegeu o Bolsonaro não foi a esperança de um setor do povo de, esse é o meu candidato, vivo, ele vai mudar radicalmente para melhor as condições do povo, foi um elemento de negação e desesperança. Né? Eu não estou dizendo essa extrema-direita viúva da ditadura, esses que estão há muito tempo na caserna e se sentiram à vontade para sair para fora e tem um projeto ideológico seu. Eu estou dizendo o movimento de massas que votou. Né? Então, tem 57 milhões de brasileiros que votaram. E as pessoas estão se dando conta, sabe? A desaprovação dele ser mais alta que a aprovação a primeira é o governo que perdeu mais apoio em primeiro ano de primeiro mandato da história do Brasil. Ele tem menos aprovação hoje que o Collor tinha o mesmo período político lá do primeiro ano do mandato dele nos anos 90. Isso não é qualquer coisa, então a cabeça está andando. O problema é como é que andam os pés, né? É preciso andar os pés para que a gente consiga condensar e organizar essa resistência. Claro, tu vai me dizer, mas tiveram atos muito fortes. Eu vou concordar contigo, porque às vezes a gente pensa que a luta contra o Bolsonaro é uma corrida de 100 metros. Não é uma maratona. E a gente tem que saber, é uma luta que não é de um dia, de uma semana, que sai de um mês. É uma luta de curto a médio prazo contra uma extrema-direita que precisa ser derrotada. Mas assim, 15 de maio teve um tsunami da educação no Brasil. Não foi um atinho, foi um tsunami da educação. O maior ato feminista da história do Brasil foi o Ele Não. Maior ato feminista da nossa história. E não foi qualquer ato, foi um ato multitudinário. Outra coisa é, se perdeu, não se conseguiu derrotar o Bolsonaro com Ele Não, mas graças às mulheres e ao povo nordestino nós tivemos segundo turno. Se não fosse a luta das mulheres, talvez nem isso nós pudéssemos ter no Brasil. E, claro, essas mulheres voltam para casa no sentido de, né, esperar e tal. Então, tem que ter um reencontro da agenda, tem que ter um reencontro de agenda, acertar na consigna, porque é preciso fazer uma luta de maioria, é preciso ter unidade de ação com todos que queiram enfrentar a agenda autoritária do governo, porque eu acho que existe uma unidade muito grande no que diz respeito à agenda ultraliberal, mas não existe essa mesma unidade na questão das liberdades democráticas. Então, unidade de ação, né, tentar reverter avanço das liberdades democráticas é importante, mas, ao mesmo tempo, o mais fundamental é fazer reencontrar, né, essa oposição social numa oposição política contra o governo Bolsonaro. É o nosso desafio, né, unir a luta da juventude com a das mulheres, com a luta do meio ambiente, porque ele está destruindo o meio ambiente, para, né, fazer uma oposição global ao governo Bolsonaro. Eu não sei qual o tempo que chega no Brasil. Veja, quando começou 2011, os indignados na Espanha, toda a luta que foi decorrente, né, da crise econômica e das políticas de austeridade, a gente viu que, isso pode chegar ao Brasil, e chegou muito forte em 2013. Aquela mobilização de 2013 não era só por 20 centavos ou 25 no meu município lá, que é Porto Alegre, no estado, foi 25 centavos que nós conseguimos com a mobilização reverter na justiça em abril, né? Aí quando começa em São Paulo, o pessoal dizia, vamos repetir Porto Alegre, entra em São Paulo, reprime, nacionaliza, explodiu, com um monte de reivindicações importantes. O movimento de mulheres ganhou uma latência a partir dessa luta, os LGBTs também, da mesma forma, mas não se conseguiu ter uma direção global para transformar aquele mosaico de reivindicações numa reivindicação conjunta, com uma direção clara. Isso é parte da luta, né? O povo sabia o que não queria, ainda não sabia o que queria, né? A gente precisa também organizar isso. Quando eu vejo o Chile, me lembra muito 2013. Eu tive no Chile em 2011, na luta dos pinguins. Fui lá e fiquei uma semana nas ocupações de escola, foi muito massa mesmo, e muito forte, né? Porque lá a universidade pública é paga, a agenda ultraliberal lá do Pinochet, que o Paulo Guedes adora, nossa, causou uma ausência de universidades públicas e educação pública, porque a universidade pública é paga, né? No Chile a luta foi forte. Agora ela é mais forte, ela é mais de massas, e ela começou meio explosiva no sentido de não ter direção, mas hoje, começa uma greve chamada pelos sindicatos. Então, buscar também ter uma direção política, ter solidariedade internacional, denunciar a repressão que o governo Pinheira está fazendo, por óbvio, também é fundamental para que a gente consiga apoiar a luta dos chilenos, fortalecer essa luta, obviamente, e, ao mesmo tempo, nos inspirar para que ela
venha para o Brasil. Tomara que o Boaventura esteja certo, e eu vou lutar muito para que ele esteja certo, para que a gente possa ser o próximo país a fazer essa luta dessa envergadura. Com certeza, a gente vai estar junto nessa luta. Agradeço aí pela conversa, coloco aí, desde já, Fórum sempre à disposição para a gente trocar essas informações, para a gente construir essa unidade necessária que a gente precisa, né? Não só no Brasil, mas como você falou, é uma luta internacional, porque os inimigos são internacionais também, né? Se internacionalizaram. E agradeço, a gente continua o papo nos próximos dias aí. Fernanda, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Plínio, foi um prazer enorme mesmo, estou super à disposição, coisa boa, debater, assim, estratégias, analisar e nos fortalecer para a luta. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, essa foi a Fernanda Melchiona aqui no Fórum Entrevista. A gente volta aí a qualquer momento, direto aqui do YouTube da